Bom dia, Gabi. Cara, trazendo para nossa análise que eu e o Renan gostamos de fazer, né? Nós aqui, nós quatro gostamos de fazer assim, olhando o nosso São Paulo para ver como se porta. Desde o começo da escalação, eu estava acompanhando. Ontem eu tive um probleminha pessoal, estava no hospital e eu estava acompanhando do celular. E aí eu vi quando saiu a escalação, eu estava vendo vocês falando e uma galera criticou. Só que aí, olhando a escalação inteira, cara, não tinha outra opção. Era aquilo que tinha para ontem. Era uma acho que das vezes mais limitadas que o Crespo olhou as opções e falou: mano, é isso. Não tem, não imagino outra coisa a não ser isso. Que foi, né? O time que saiu jogando. Eu, sinceramente, quando você vê, pô, a gente tá com três volantes, você imagina que o São Paulo vai ter aquela consistência no meio-campo, vai ter mais reforço defensivo. Cara, e não. Por incrível que pareça, a gente tava até comentando no off aqui que o Renan falou que um dia antes do jogo, na sexta, talvez, ele falou que preferia o Luiz Gustavo no lugar do Pablo Maia. E aí eu falei, pô, Renan, mas se colocar só o Luiz Gustavo no lugar do Pablo Maia, ele vai correr errado igual o Pablo Maia tá correndo, porque os nossos outros dois volantes não têm a característica de marcar. E isso fica muito nítido do primeiro para o segundo tempo. São Paulo faz um primeiro tempo ok, levando em consideração como joga o time do Vasco, com muita posse de bola e criatividade e tal, chegando com muita força e velocidade, o São Paulo faz um primeiro tempo ok, mas tinha muita brecha. O Marcos Antônio e Bobadilha, que são os principais responsáveis pela movimentação e criação do time, na parte defensiva eles sempre estão um segundo atrasado. E a gente sempre deixa um espaço. Ontem a gente estava parecendo o time do Zubeldia lá que a gente tanto criticou, sempre correndo, olhando o nosso goleiro. Então isso demonstra que tinha muito buraco, que estava errado. A gente faz um gol num pênalti que, na minha opinião, foi um pênalti ali, deram um mole absurdo ali, pênalti, gol 1-0 São Paulo. O segundo tempo, o buraco fica maior ainda e só resolve essa brecha quando entra o Luiz Gustavo e o Alisson. Que aí entram dois volantes de dinâmica e de uma pegada um pouco maior e resolve o meio-campo. É a hora que a gente começa a ter vários e vários contra-ataques. Só que aí, cara, é material humano. Eu até acho que o Ferreirinha entrou bem, devido às proporções, eu consigo ver que o Ferreirinha entra bem. Ele erra muito porque ele tenta muito, mas a jogada sai de uma individual dele, né? Então, a jogada do segundo gol. Então, eu acho que, cara, o meio-campo nosso, e nem foi por um nó tático do Crespo, não, o Crespo enxergou, não, mano, os caras estavam mortos, sai dois volantes e entra dois volantes, os que tinha à disposição no banco. Os atacantes estavam mortos, sai dois atacantes, entram dois atacantes que estavam no banco. Então, cara, eu acho que assim, o jogo de ontem é um dos vários jogos que é muito nítido, principalmente para o torcedor que não gosta do Crespo e tal. Ontem olhar e falar assim, cara, o cara faz o que, tipo assim, ele olha pro banco, cara, quem que eu vou para jogar? Tapia. Quem que tem para lugar dele? Rigoni. Eu vou esperar o que disso, velho? Tipo assim, vai culpar o treinador? Eu não tenho o que culpar. Ele coloca o Lucas, que está readquirindo confiança, mas que não está bem longe do Lucas que a gente viu jogar quando machucou, que acelerava 12, 15 vezes por jogo. Ontem ele acelerou o quê? Uma, duas. Ele está muito aquém daquele Lucas. Cara, eu espero que seja parte física e confiança, porque ele está muito longe da. Ainda com a bola no pé, muito bom tecnicamente, tem uma visão de jogo. Deu ontem uma acelerada no segundo tempo, que ele consegue se desvencilhar ali de três jogadores do Vasco, puxa o contra, mas está muito longe do Lucas que a gente conhece. Muito longe. Cara, foi isso. O São Paulo ontem fez a vitória gigante. Eu até comentei aqui, eu achei que a gente ia tomar uma pedradaça do Vasco ontem. E aí, cara, as coisas não começam a dar certo pro Vasco, o Rafael começa a fazer uma, duas defesas, vão deixando a gente sonhar. Cara, sinceramente eu achei que foi pênalti no Ferreirinha também, tá? O segundo lá que não deram nada. Eu achei que. Eu até tá na transmissão, como é que eles falam? Não é auxiliar que eles chamam o PC, é o nosso Comentarista de arbitragem. Comentarista de arbitragem falou que o contato não é o suficiente para não sei o quê, mas não teve contato, teve abraço, o cara segurou o Ferreirinha. No slow motion demora para o moleque soltar o braço de tanto que ele estava segurando. Enfim,
Ganhamos 2-0, chora livre, baita vitória, mas, cara, foi um São Paulo ontem que, com 3 zagueiros e 3 volantes, deu bastante brecha. Exatamente. Renan, muito bom dia para você também. Vou deixar os lances, caso você queira analisar também dessa vitória do São Paulo, né? O São Paulo que vence bem, volta para o G8 do campeonato, volta a ter um flerte, de certa forma, com a Copa Libertadores. Queria um pouco da sua análise, o que você enxergou da vitória do São Paulo contra o Vasco. Bom dia, Renan. Estão deixando a gente sonhar. Bom dia, Gabriel. Bom dia, sim. Chacon, a galera do chat. Essa vitória também é gigante porque nós enfrentamos o melhor time do segundo turno até esse jogo. Aí o Palmeiras vence e acho que passa eles observando só o retorno, né? É um time que estava vencendo sempre, estava jogando muito bem. E com todas essas limitações, com todas as previsões de derrota ou no máximo um empate para esse jogo, eu acho que a gente pode sim avaliar esse resultado como gigantesco mesmo, né? E a vitória, ela, na minha visão, sobretudo ela é bem construída, de fato, nos 15, 20 minutos do segundo tempo. Aí, de fato, eu concordo quando o Ilcinho fala que no primeiro tempo o Vasco teve mais, mas com pouca chance de gol, né? Assim, relativamente até conseguindo controlar. Agora, no início do segundo tempo, aí já foi uma pressão maior do Vasco. E aquela história do saber sofrer, né? O São Paulo acho que conseguiu suportar com a defesa, o sistema defensivo, com um bloco mais baixo, com um goleiro espetacular que nós temos. E isso deve ser sempre exaltado, pelo menos é a minha opinião em relação ao Rafael. O Crespo, dentro da limitação dele, fez o que pôde, mas daí o Fernando Diniz, puta que me pariu. O Fernando Diniz, ele conseguiu tirar o Vasco do tipo assim, ó, temos grandes chances de virar para vamos ser goleado. O Fernando Diniz conseguiu fazer isso ontem, gente. Opa, vamos virar o jogo. Opa, peraí, vamos ser goleado. Foi isso que ele conseguiu fazer, porque os 15, 20 primeiros minutos, o Vasco teve em cima ali o tempo todo. Rafael fazendo defesa, os caras tentando, gerando espaço, o lateral direito voando, o lateral direito indo para cima do Enzo, e ele é muito forte, muito rápido, né? O Paulo Henrique. Aí ele coloca o Verratti, tem o Piton dele, acaba que ele tira o Coutinho, tira o Piton, que era o cara de cruzar a bola pro... Mas o Renan, desculpa te atrapalhar, só em cima disso, você vê o São Paulo cheio de buracos, só com o Maia correndo igual um doido de um lado pro outro. Ele falou, vou posicionar o Verratti lá na frente estático e vou colocar mais um menino para correr nas costas do Maia. Só que ele não esperava que o Luiz Gustavo ia entrar, o Alisson, iam entrar querendo tanto como eles entraram. Perfeito, mas mesmo antes disso, Ilcinho, mesmo antes disso daí, o que ele fez? Tirou volante, foi colocando atacante. O que aconteceu? Os caras encaixotaram na defesa do São Paulo. Então já não tinha mais tanto espaço assim nas costas. Não tinha espaço para o PH atacar espaço, a profundidade, o Paulo Henrique. Não tinha espaço para os atacantes encaixotaram na defesa do São Paulo. Essas coisas que me incomodam muito em leitura de jogo de treinador, principalmente os ex-jogadores, que falam assim, peraí, eu preciso reverter uma situação, eu vou encher meu time de atacante, nem sempre a solução. Poderia acontecer ocasionalmente, não por uma estratégia, eu vou fazer isso para abrir espaço, para fazer isso, para fazer aquilo, não. Não foi o que aconteceu, certo ou não? Então ele conseguiu fazer isso, tirar o time dele do opa, vamos virar, pro opa, vamos ser goleado. O Diniz conseguiu fazer isso. A nossa melhora também, quando entra o Luiz Gustavo, junto ali do Pablo, ajudou ele e o Alisson também, né? Ajudou ele ali na composição do espaço, na ocupação do espaço, porque de fato o espaço fica muito grande para o Pablo preencher sozinho, né? E daí com o Luiz Gustavo ali, com a inteligência tática dele, ajuda muito. E o Wilson falou um detalhe que daí a gente perde, nesse jogo a gente perde também. Acho que um dos jogadores mais consistentes no ano do São Paulo, o Enzo Dias. A gente perde ele para o jogo de quarta-feira. E quando que a gente perdeu ele, Ilcinho? Nesse pênalti não marcado. Do exato momento que o pênalti não é marcado,
No contra-ataque, ele mata a jogada e toma um cartão amarelo. Então você vê aí, olha o prejuízo de um pênalti não marcado, que eu também acho que foi, mas cabe uma discussão, obviamente, não é aquele pênalti máximo, né? Aquele pênalti que, claro, que todo mundo vai falar que é pênalti. Acho que há uma discussão, mas eu também acho que foi pênalti, né? O menino segurou e, né? Para mim também foi pênalti, mas nesse momento a gente perde um jogador que, para já, não temos uma recomposição, uma substituição confiável, vamos dizer assim, à altura. Porque nem ele mesmo está com confiança. E eu estou falando do Patrick. Então a gente tem um prejuízo para o próximo jogo muito grande. Mas a gente leva também muita confiança de um jogo, se não bom, mas uma vitória fora de casa, no qual ninguém esperava, traz muita confiança para a gente jogar fora de casa mais uma vez, mas ali na Vila, quem sabe com um público bom, depois desse resultado, consiga ali trazer uma pressão, é um estádio pequeno, de uma atmosfera diferente, né? Então, quem sabe a gente consiga aí fazer um grande jogo contra um time que está brigando pelo título. E a gente tem que pensar somente no que é a nossa pretensão, que é uma vaga para pré-Libertadores, né? A gente sabe que o adversário briga pelo título e briga pelo título contra um rival. E a nossa vitória, ou até mesmo um empate, pode trazer aí ajudar o nosso rival, né? Mas isso aí nesse momento não interessa. A gente tem que buscar o que é importante, o que é bom para nós nesse momento, e tentar a vitória contra o Flamengo. Mas no jogo vai ser muito difícil. Essa preocupação que o Ilcinho tem a respeito de espaço, de composição, o Pablo tá com um espaço muito grande para ocupar no meio do campo, né? Junto com o Bobadilha e Marcos Antônio. Contra o Flamengo, ela vai ser potencializada demais. Porque o Vasco vem num bom momento. Repito, era o melhor time do segundo turno, mas o time do Flamengo é 300 vezes melhor, tem muito mais qualidade do que o time do Vasco. Então a gente espera bastante problema para esse jogo. Pelo menos eu espero.